Olá, é, boa noite. São 8h06, Saturday, que é domingo, dia 4/10. Bem, esse podcast, acho que vocês devem estar percebendo pela minha voz que eu tô meio desanimado, mas a gente vai fazer isso, né? Porque eu gosto muito de fazer isso, muito de fazer isso. Enfim. Talvez o tema seja livre, eu não sei. Eu ainda estou pensando seriamente se por acaso esse podcast vai ter um tema, mas com certeza eu acho que eu já já decidi e que vai ser o medo. Acho que é um bom podcast e pode ter várias partes também. Que o medo é uma coisa muito abrangente, né, cara? Tanto medo de acontecimentos futuros ou que você vai presenciar agora. Eu estou nesse dilema, né? Não sei o que vai acontecer, não sei o que vai rolar, mas tem que ser, tem que ser resiliente, cara. Essa é uma das frases que o Tef acabou contando pra mim. O Tef não tá aqui, tá? Isso. Acho que eu vou ter que contar isso pra todo mundo. O Tef é meu amigo, blá blá blá, meu melhor amigo. E infelizmente ele tem depressão. Já tentou, infelizmente, tirar a própria vida. Mas esse está para um podcast mais tarde. Mas enfim, eu acho que o medo é bom, cara. Faz a gente se preparar para o pior. Como por exemplo guerras ou provas. Medo de, por exemplo, ir ruim em uma prova. Ou for mal, você não conseguir, por exemplo, aquela vaga do curso, sabe? É praticamente isso. O Tef tava conversando com ele e hoje ele também tava bem apreensivo, com medo de amanhã que ele vai encontrar uma pessoa do sexo feminino e vão bater um papo e tal. E ele tá muito com medo, sabe, cara? Ele acabou contando pra mim e eu acho uma boa contar isso, sabe? Porque nada mais o medo é uma preparação. O medo faz a gente mudar, sabe? A gente transformar, a gente evoluir. É uma palavra melhor. Evoluir, porque eu teria medo de, por exemplo, uma evolução. A evolução é bom, cara. Na verdade, a questão da evolução é tanto quanto interpretativa, sabe? Umas pessoas podem levar como, olha, ele evoluiu, outras não, sabe? Depende do ponto de vista da pessoa em si, do indivíduo. Mas eu acabei terminando um livro que chama Além do Princípio do Prazer, de Freud. Eu achei um livro bem interessante. Ela tem muitas coisas de medo, prazer, desprazer. Não sei porque ele tinha isso na cabeça, de falar sobre sexo, essas coisas. Enfim,
acabando de falar, eu sempre achava, cara, que eu tinha medo de acontecimentos. Acontecimentos que podem mudar eu, sabe? Por exemplo, eu acabei percebendo que eu sou um auto-sabotador. O que é um auto-sabotador? É uma pessoa, por exemplo, igual um síndrome de Peter Pan que nunca cresceu e tal, que coloca a responsabilidade nas costas dos outros. E isso é muito ruim, cara. Muito ruim. Infelizmente, você acaba perdendo pessoas com isso. Perdendo pessoas que você gosta, que você acha que vai transformar a sua vida ou estão transformando, que nem o Tef com aquela garota. E infelizmente essas coisas acontecem, sabe? Todo mundo passa por altos e baixos. É que nem o outro podcast, né? É a vida, cara. Temos que ser resilientes, fortes para conseguir vencer isso. E outra coisa, não tenho medo de morrer. Não tenho medo da morte. A morte é muito um tabu. Estava lendo um livro sobre. Se chama sobre a morte e o morrer. E eu tô na página acho que 32, eu tô chegando quase lá. E tem uma parte do seminário que ele acaba contando, que é entrevista com pacientes em fase terminal. E tem um senhor que, eu não sei se era um senhor, eu acho que era um jovem, sim, era um jovem, que acabou fazendo uma entrevista e depois de 1 hora, infelizmente, ele acabou falecendo. Isso foi muito chocante para os alunos de medicina e para a própria entrevistadora, sabe? Porque imagina, cara, você fala com uma pessoa e do nada ela morre. Antes eu tinha vontade de morrer, sabe? Isso aqui é um estilete, tô só afiando a. Caraca, o apontado, nossa, afiando o apontador, o lápis. Mas a morte, ela acaba interferindo em tudo, né, cara? Que nem o Monark fala, é o fim do jogo, né? É o fim do jogo. Mas o medo, ele, ele coloca tanto isso na sua cabeça de, não posso morrer, não sei o quê. Mas viva a vida, cara. O medo pode ser um aliado ou um terrível vilão, sabe? Terrível inimigo que pode acabar influenciando nas nossas decisões. O medo diretamente influenciona. Para mim, os mais os sentimentos mais que ocorrem no ser humano, que eu acho que são o próprio medo, o amor e o sexual, sabe? O medo pode causar impulsos, muitas vezes benéfico ou ruim, sabe? Ou, por exemplo, medo de perder uma garota e você ir, sempre tem dois lados da moeda. E você vai e você fala com aquela garota e infelizmente não dá certo, ou tem o outro lado da moeda que dá certo e, sabe? Vocês ficam juntos. Mas isso é muito eventual, cara. Essas coisas não acontecem literalmente toda hora. Ou acontecem, né? Se você é um porra louca e acaba vivendo
intensamente, mas sempre precavida, é claro. E o medo, ele acaba. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre o medo, porque eu venho evitando isso, sabe? Tipo, medo de morrer, medo de viver, com medo das coisas. E mesmo assim, mano, eu com medo de viver e eu ficava pensando, por que eu tenho medo de viver, sabe? Tem tantas coisas que eu posso fazer, tantas pessoas que eu posso conhecer, sabe? Tantos, tantas coisas que vão acontecer na minha vida ainda, mas é claro, não imediatamente, mas vão acontecer. E antes eu era muito, não sei o que, não vou ver, vou jogar as responsabilidades porque eu tenho medo disso, daquilo. Definitivamente muitas pessoas passam, não tenha medo, não tenha aquilo, não se mate, por exemplo. A vida é bela. É, mas talvez uma das coisas que o Tef falou pra mim, que ele tinha medo de viver pra não lidar com as frustrações que iam acontecer. Ele basicamente não sabia lidar. E hoje eu percebo nele que ele sabe lidar. Que tem coisas que antigamente não aconteciam, sabe? E agora ele centrado, centrado e concentrado é a mesma coisa. Esforçado e isso é ótimo, né, cara? Você vê a evolução de uma pessoa. Ou você olha para si próprio e vê a própria evolução, sabe? Isso é muito massa. Cara, é uma das coisas mais impressionantes que tem na vida humana, que eu acho que é a evolução. A evolução tem uma coisa muito impressionante. O ser humano sempre está evoluindo. Eu falei revolução? Não, eu falei evolução. Evoluindo gradativamente para superar dificuldades, como por exemplo, pessoas procurando a cura do câncer, ou que nem da pandemia, que é agora do coronga, a vacina. E isso, cara, é uma coisa tão, sabe, muito boa de se ver. E você pensar que olhar para a vida dos outros e que nem eu não sei vocês, mas eu adoro pegar ônibus, sabe? Mano, eu acho o ônibus uma coisa muito legal porque você passa por vários cantos e eu fico tipo, caralho. E olho para rosto de pessoas e tento imaginar como essas pessoas estão, sabe? Mesmo eu tendo um pouco de vergonha para falar com essas pessoas, é bem mais difícil, sabe? Não sei porque muitas pessoas fazem as coisas com algo em troca. Infelizmente isso é uma merda. Pessoas dizem que se deve pra ela e você sabe que se você reatar isso, talvez aconteça novamente, sabe? Então sempre que vem o medo, cara, não reprima ele. Olhe pra ele. Tô com fome, tá? Até roncou. Olhe pra ele e veja. Olhe, pense, analise e veja como lidar com isso. Essa é uma das coisas que mais me pegam hoje em dia, que
sobre. Agora eu estou analisando os meus sentimentos. Como, por exemplo, vou falar do TEF, que eu não gosto de falar de mim. Não gosto de falar muito da minha vida. O TEF, ele é tranquilo. Eu vou falar dele porque ele permite. O TEF acabou, infelizmente, tentando se matar e ele acabou também pensando sobre esses atos, sabe? Acho que eu estava até escutando, vendo um vídeo, na verdade, de um homem que ele fala que as coisas mais, mais importantes, mais especiais na nossa vida acontecem com sempre imprevisto, sempre surpresa praticamente, imprevisível, não é imprevisível, não, caraca, mano, esqueci o nome dessa bosta, ou essa palavra, é imprevisível, não, eu vou lembrar, cara, nem que deu 1 minuto de podcast, mas eu vou lembrar dessa palavra. São as coisas mais imprevisíveis, não, imprevisíveis. Coisas que acontecem, sabe? De surpresa. Eu esqueci a palavra, depois eu lembro. E é verdade, cara. Muitas coisas apareceram pessoas, ou reapareceram pessoas que, sabe, isso é uma coisa muito especial pra mim. E eu nunca tinha pensado nisso. E a vida é sempre é uma caixinha de surpresa praticamente, né, cara? Tem muitas coisas que acontecem e você fica pensando sobre isso, sobre esses tais atos e você percebe como uma pessoa pode mudar, sabe? Em pouco tempo, se ela analisar a si própria, não colocar como uma vítima ou tentar achar algo que você fez de errado. Não é isso, cara. Você já fez e não tem como desfazer, infelizmente. Só se você voltar no tempo. Aí já é paradoxo. Mas pode ser que futuro próximo pode acontecer mais coisas como essa e com o erro que você fez, por exemplo, há um mês, você pode ser bem mais forte do que um erro que você cometerá há, por exemplo, 5 anos, sabe? Estou falando de longo prazo, mas pode ser médio prazo também, uns 3, 2 anos, na verdade. E isso é uma coisa muito boa, porque o ser humano sempre está em evolução, cara. E uma das coisas que eu mais fico feliz é tá fazendo esse podcast. PJcast. Da hora. Antes era pra ser aleatório cast, mas vai ser agora PJcast. Eu acho bem mais maneiro. Mas, cara, a vida tem tantas coisas impressionantes que você pode, tanto medo, que agora eu tô saindo muito do foco indo pra vida, pra, pra como é viver a vida, sabe? Eu tô indo muito por esse lado. Mas enfim, tirando isso, a vida, ela é uma caixinha de surpresas, cara. Tipo, tem muitas coisas que eu mesmo olho e fico tipo, caralho, que da hora, sabe? É uma das coisas mais maneiras que pode isso acontecer. É você analisar a si próprio e ver
o que está dando errado, sabe? Não os outros julgar, porque os outros não sabem o que passa dentro de você. Não sabem o que acontece dentro de você. Isso só você sabe, cara. Só você sabe. É claro que infelizmente tem coisas que acabam envolvendo outras pessoas, mas isso você tem que resolver também, mas talvez quando eu tiver mais um grau acima, já sobrevoando, sobrevoando de tantos conhecimentos, eu posso fazer um podcast sobre isso, sobre pessoas, lidar com pessoas. Parece uma coisa de, sabe, autoajuda. Isso é bem interessante. Só que, por exemplo, só assisti uma pessoa, isso foi muito engraçado. E eu acho que a pessoa nem era brasileira. E até curtiu o som do Cláudio. Mas o som do Cláudio, cara, o som do Cláudio. Mas, cara, a vida tem tanta coisa impressionante de se viver. E que nem eu coloquei sobre a vida. Talvez eu coloque nesse aqui também na descrição do som do Cláudio. Sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida. Que se você, por exemplo, tiver os pensamentos suicidas e pá, liga pra eles que é show, cara. Top de linha. Mas enfim, tem muita coisa que você pode tanto fazer quanto pensar, cara. Você já parou pra pensar aqui? Pensar e parou pra pensar. Às vezes eu sou muito confuso porque eu sou novo nisso. E eu fico muito, sabe, pensando e pai também fazendo coisas a não ser falar, como eu às vezes eu fico escrevendo ou desenhando um olho, não sei porque eu gosto de desenhar. É porque eu treino o olho, na verdade. Ah, fiz um ovo aqui, ó. Da hora. Ui. Mas, enfim, isso é uma coisa bem interessante que eu não vou falar agora, mas. Ah, eu vou falar, foda-se. Eu tenho um problema de dicção porque eu acabei falando muito tarde, entre aspas, né? Por exemplo, minha dicção, ela talvez seja de uma criança não, um garoto de. Não vamos dizer garoto, porque eu nunca fui de ler muito. Acho que eu terminei meu primeiro livro, há, acho que foi há 3 dias atrás, não sei, além do princípio do prazer, do Freud. E é um livro bem legal, cara. Agora eu tô lendo sobre a morte e o morrer, que é da Elizabeth, alguma coisa, não sei. Eu acho que esse livro nem é. Talvez ele seja em inglês, eu acho. Não sei. Mas tem muitas coisas a ser pensadas e analisadas dentro do ser. É claro que não o órgão da pessoa, por exemplo, víscera, essas coisas, mas sim mental. Que eu acho muito que a própria pessoa ela tem esse poder de se autoajudar, sabe, cara? É claro que tem pessoas que, infelizmente, estão em um estado depressivo enorme e acabam que não não pensando sobre isso, sabe? Sabe, regrado a remédio para ficar calmo e essas coisas e acompanhamento sempre, como por exemplo ir no banheiro e tal. Que nem uma coisa sobre o medo de morrer, cara. Na verdade eu não vou falar sobre isso, eu vou falar do medo. Que
pode acontecer muitas coisas, mano. Por exemplo, você sofrer antecipadamente sobre isso. É o que estava acontecendo comigo algumas horas atrás. Eu estava tendo uma. Não um ataque de ansiedade, mas sim uma ansiedade. Eu estava tentando prevenir, não. Praticamente prevenir o que iria acontecer e pensando coisas, sabe, nada a ver. Se isso depende de outra pessoa também, sabe? Então, não vem a mim a, tipo, a pensar sobre isso, sabe? Eu tenho que esperar o dia chegar até sim eu me resolver com as pessoas. Com essa pessoa, quer dizer. Com as pessoas também, pode ser. Você que seja um professor que está escutando isso, adolescente é tudo babaca e acha que sabe de tudo, infelizmente. Acho que eles dão muito ênfase em coisas que não são precavidas da idade deles. Um sofrimento antecipado e um medo totalmente imaginado do que pode acontecer, sabe? E você pode tanto procurar sobre dentro de si o que, sabe, está acarretando, por que eu estou pensando isso. E é uma coisa muito interessante, cara, porque isso tanto pode ser benéfico para você ou você achar um erro mesmo em você. Espero que isso não aconteça, que tudo dê certo, né? Mas às vezes temos que ser racional com isso, sobre a vida, sabe? E eu tava lendo uma coisa no livro e surgiu uma frase que era, por exemplo, Antemã, que eu acho que é dos primeiros seres a habitar a Terra. Eu não sei se é grego, não faço ideia. E ele acabando falando que tem muita. O ser humano, ele sozinho, ele não consegue fazer alegria. É claro que, por exemplo, você escutar uma música, mas aí isso vai te. Você vai ter uma influência sobre isso, sabe? E refletir, ver a música e vai ficar caramba. Não sei o que, você se identificou, mas o ser próprio, eu acho que não tem como uma pessoa ser alegre sozinha, sabe? E assim foi criada uma mulher e assim produziram a felicidade. E o esposa, e enfim, e muita coisa acontecendo, de medo de, por exemplo, pegar o próprio coronavírus, ou medo de chegar naquela garota, ou medo de resolver um problema que pode ser tanto benéfico ou ruim para a sua vida, sabe? Mas sempre tente resolver esse problema, cara. É uma das coisas mais que eu mais fico clicando tecla, na tecla. Ei, hoje eu vou dormir com tleca no paladar, no paladar não, na língua, tecla. Ah, falei certo, tecla. Enfim, e você praticamente tem muitas coisas, cara, que você sente medo, tanto como sentir aquele medo errando de acontecer algo,
Ou, por exemplo, acontecer uma coisa que eu estou indo pro. Não, aqui é muito escuro. Medo, ok? E pode ser tanto odioso quanto bom, cara. O medo em si, ele é bom, sabe? Mesmo com essas coisas acontecendo, tem tantas coisas que podemos tanto lidar com isso ou conversar com alguém próximo e falar sobre esse tal sentimento, sabe? E isso é muito gratificante porque tanto uma coisa é boa, cara. Praticamente o viver, eu acho que tem a ver com tantos sentimentos, e vida, e morte, e medo, e amor. Tem tantas coisas que acontecem, cara, que, sabe? É claro que não tem como um ser humano não sentir medo. Eu acho que isso é meio improvável, porque todo ser humano já sentiu medo, né? Na vida, tanto medo do futuro ou do presente. Acho que sempre o medo está acompanhado de uma coisa ou benéfica ou maléfica, tanto como dependendo da pessoa, ou tanto como depender de si próprio, sabe? De você fazer esse ato e praticamente indagar em tudo, sabe? Eu acho. O ser humano é uma coisa linda, né, cara? Viver é uma coisa magnífica. Tem tantos lugares para conhecer. E não se culpe se, por exemplo, você sente medo de viver ou você estando em um estado depressivo. Cara, você vai sair disso, seja forte. Eu sei que as forças parecem que não, que já se foram, mas ainda tem, sabe, aquilo que é o de melhor, sabe? Eu tenho medo, cara. Tenho muito medo de muitas coisas. Medo da morte, medo de coisas que vão acontecer futuramente, tipo amanhã ou daqui uma hora. Infelizmente, a vida proporciona essas coisas e nós temos que lidar, né? Às vezes é claro que dá uma desmotivação, que nem agora, mas tem muita coisa aqui que eu tento tanto ser resiliente ou não. Antigamente eu falava essa palavra resiliente, mas não em um intuito do significado em si, mas sim uma coisa sentimental que aconteceu e agravou na minha mente. E eu lembro disso quando eu fui uma psicóloga. Ela falou isso, cara. Falou pra eu próprio pesquisar resiliência. Depois, na próxima sessão, eu ia e mostrava
significado para ela falando. E isso, sabe, às vezes me incomoda muito que eu tive tantas oportunidades de acabar com tudo, mas eu fui forte, cara. Eu literalmente consegui. Eu não sei se atualmente eu estou vivendo ou sobrevivendo, mas na minha cabeça, pra mim, eu estou vivendo, cara. Eu acho que muitas pessoas procuram o sentido da vida. E o sentido da vida praticamente é viver. Se construir uma casa, conhecer pessoas novas, lidar com problemas, frustrações, tantas coisas que podem tanto ser boas ou ruins. E o medo sempre tá interligado com isso, né, cara? O medo sempre está liberando e tal. Mas é claro que uma coisa é certa, faça amigos, cara. Corra atrás dos seus objetivos. Lute por aquilo que você acredita. Saca? Trabalhe pra caralho e no final colha os frutos. Mesmo que você esteja em uma fase terminal, aproveite essa fase, não sei. Porque é claro que isso é muito complicado. Uma fase terminal, que nem eu estava lendo aquele livro sobre a morte e o morrer de Elizabeth. E depoimentos falando sobre as coisas e tal, sobre como é passar, sobre como as pessoas não lidam com o ser humano quando a pessoa trata. Os médicos não tratam essa pessoa que está em fase terminal como um ser humano, e sim uma coisa, não sei, de orgulho. Ah, não posso perder esse cara porque, sei lá, não sei. Mas tanto pode ser como uma frase que ela fala que os médicos parou de perceber nos sinais das máquinas e deu mais ênfase na pessoa em si, tirando o tubo, né, porque ela não falava e incomodava até, e ela não podia nem falar, porque era isso ou praticamente nada, né, cara? Era uma coisa bem. Tem um cara gritando que nem um maluco, não sei por que tá fazendo isso. Mas chegando a esse ponto a gente percebe que tanto de coisas que, sabe, o medo pode ocasionar, tanto, não sei, cara, o medo pode separar tantas coisas. Não direi que o medo é o causador do mal da vida, mas sim ele é um intermediário, sabe? É bom sentir medo, porque eu acabei formulando uma frase na minha cabeça, só que eu acabei esquecendo. Na verdade, eu lembrei de como eu falava,
Porque a pessoa sem medo faz coisas não racionais, sabe? Por exemplo, pular de um prédio em bang jump, ou você tem que ter a consciência que você deve checar aquilo tudo, porque senão você vai pular e o bagulho vai soltar e você tá fudido, você morre. Ou tanto conversar com uma pessoa que abrange, que é do seu interesse, mas você percebe coisas e você olha e você fica tipo receoso, uma dúvida, né? Medo causa dúvidas, sabe? Tipo, será que esse cara vai morrer? Eu tenho medo de morrer. Só uma dúvida, cara. É, uma dúvida. Uma dúvida, cara. E pode ocasionar muitas coisas que você literalmente pode olhar e, tipo, que nem um curso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um curso de teatro. Você tem que ser racional de que se você entrar e mesmo assim depois você ficar, você tem que ter a saber que aquilo talvez não traga emprego para você, tipo, rapidamente, que o mercado não é tão cobiçado, é desvalorizado, infelizmente. Mas é uma coisa legal, teatro é uma coisa legal. Tem vários depoimentos de pessoas que eu conheço até que gostam muito de teatro e adoraram fazer. E isso foi uma coisa boa na vida deles. Então você tem que pensar desse modo também, mas também tem que pensar no outro modo, sempre dois lados da moeda. Ou fazer viagens e tenho planos também. É claro que eu tenho medo desses planos nem serem iniciados, infelizmente. Mas é uma coisa que depende só de mim, cara. Depende de mim se eu consigo fazer ou não aquilo, sabe? É uma coisa que eu até fico meio emocionado. Não vou chorar, é claro, mas só tô pensando em tantas coisas que pode ocasionar nisso, cara. E eu fico tipo, caralho. Eu comi, vou falar uma coisa agora que não tem nada a ver com o assunto. Eu comi um macarrão que eu fiz um molho lá de tomate, com o próprio tomate. Ficou uma merda, cara. Porra, fiquei mó triste. Com a minha própria avó, mano, criticou. Ah, ela falou, domingo é dia de macarrão e tal. Não é essa coiseira aqui. Minha avó é engraçada pra caramba. Mas vou parar aqui a gravação, né, porque tá chegando um delinquente. Voltando. Então, meu pai acabou chegando aqui, ele foi tomar água gelada. Porque tem um filtro aqui, né? Tipo, what the fuck? Porque aonde eu estou, eu acabo treinando e tal, boxe. Eu não sei se eu falei isso, mas sim, eu treino boxe. Pode vir na porrada. Tô brincando. Literalmente, eu acho que eu nem vou. Se alguém chamar eu pra, tipo, pra chincha, eu não vou nem fudendo, porque, sei lá. Eu gosto de treinar, mas eu não consigo brigar, cara. Até com pessoas que eu gosto. Tem muitas pessoas que até, tipo, foda-se, brigaria. Mas, mano, eu não consigo, eu perco literalmente as minhas forças. E eu tenho medo também desse podcast, por exemplo, dar errado. Não sei se eu abandonar do nada, se eu me sentir insatisfeito. Mas, pra mim, praticamente isso é uma terapia. Porque eu vou falando e é bom sem falar, cara.
mesmo não sendo pra alguém ou ninguém escutar, como às vezes ocasiona isso, mas eu acho muito evidente que é uma coisa boa, sabe? E tanto quanto, cara, você tem que ter medo, sabe? Eu não sei. Eu não sei dizer porque eu não pensei muito sobre esse assunto. Mas o medo, ele acaba dando, sendo racional, tendo pessoas racionais, sabe? Tornando pessoas racionais, não irracionais. Por exemplo, você, que nem no boxe, você vai enfrentar um cara muito maior que você, e você meio que. É claro que o atleta não vai admitir, ah, eu tô com medo. Não, mas tem aquele certo medo, né, de ser nocauteado. Mas isso depende, cara, porque, sabe, tanto como o preparo físico da pessoa, mas claro que a pessoa maior e com mais peso e praticamente força física, porque o peso ele interfere diretamente na força física. Se muitas pessoas não sabem, eu também. Mas se o outro tiver técnica, não sei. Mas essa pessoa pode ter medo de ser nocauteada. Assim, porque o cara é mais forte, maior. Então, sabe? Sempre tem que ser racional. Não ir pra cima com tudo. Ah, caralho, sou foda. É claro que é bom, né? Ter autoestima. Mas, cara, é que nem eu falei. A tristeza é boa pra pensar, mano. Atualmente, eu não vou mentir, mas eu tô bastante triste com coisas que vem acontecendo. Mas espero que isso não seja um empecilho pra mim, né? Porque eu literalmente tenho muitas coisas pra fazer e eu acho que tanto quanto o ruim, né? Essas coisas. Mas sempre tenha. Não sempre tenha medo. Eu vou deixar agora, por exemplo, sempre seja racional. O medo vem e você tem que lidar com ele. Não esconder e empurrar pra dentro de você, enfiar na sua goela, praticamente. Não, não faça isso, cara. Tipo, pense, reflita. Muitas coisas você pode adquirir. E também, por exemplo, você está pensando em medo e você já pensa na vida, naquela pessoa que você gosta ou naquela pessoa que você está duvidosamente, duvidosamente, sabe, querendo algo sério ou não. Então, você fica em dúvida. Isso é bom, faz a gente pensar. E você pensando muito, cara, praticamente você se torna maduro. Você tem um amadurecimento, não repentino, mas sim um amadurecimento progressivo, sabe? Sempre tem, você vai progredindo. É claro que o amadurecimento eu acho que não tem nunca um fim. E não sei se só Buda, tá ligado? Nirvana. Nirvana não a banda, sim o bagulho de você atingir. Enfim, é, você seja maduro o suficiente para lidar com essas coisas, com medo, morte. E tem muitas coisas que são impressionantes na nossa vida que acontece e você fica tipo, por que isso acontece? Claro que vai ter momentos que você vai ficar triste e vai pensar, eu vou acabar com tudo, não sei o que. São impulsos, cara. Infelizmente são impulsos e sempre tente pensar de uma maneira não
Não que seja, por exemplo, não que seja, eu não sei a palavra, mas vou pensar aqui. Não que seja ruim, sabe? Às vezes eu volto e venho porque eu me distraio, porque eu fico desenhando. Eu tenho que largar o lápis, aí sim focar nos meus pensamentos. Vou começar até a flutuar aqui, mano. Poder da mente. Enfim, essas coisas podem tanto direcionar a um caminho reto, ou o caminho que eu acho que é o mais provável de se acontecer, que é o caminho curvas, descidas, subidas, que é a vida, cara. São desvios, subidas, descidas. É uma vida e até chegar no caminho final, que o caminho final seria, acho que a morte, né? Não sei, é um tabu ainda. Eu vou terminar de ler o livro sobre a morte ou morrer, que provavelmente pode conter coisas muito enriquecedoras para nós, que eu vou contar aqui, conversar com vocês, né? Ou conversar sozinho, ou com uma russa, sei lá, que às vezes tem muito bagulho bizarro aqui no som do Cláudio. Parece umas pessoas nada a ver, eu fico tipo, que. Acho que as únicas pessoas que me seguem são pessoas que eu não faço ideia de quem são, mas eu acho isso muito legal. Enfim, eu acho que não sei se tá na hora de eu parar, porque até que tá legalzinho, só que eu quero tomar banho, não tomei banho ainda. É domingo, mas é, é domingo, mas acabou vibrando aqui porque eu acho que tinha que tomar um remédio, mas depois eu tomo. Porra, eu odeio tomar remédio. Mas é isso, cara. Eu acho que eu vou dar uma hora. Eu acho que vai ser o primeiro podcast que vai ter uma hora. Mas eu tenho muitos planos ainda pro podcast. Eu tava meio desanimado, eu confesso. Estava preocupado com o futuro, com medo do futuro, na verdade. De coisas que podem acontecer e eu ficava meio que, sabe, muito para baixo. Mas eu acabo parando para refletir e coisas que eu achava que foram ruins para mim, poderiam até que ser normalmente boas, saca? É um bom tempo que eu não penso mais em acabar com tudo. Em questão de tirar minha própria vida, isso é ótimo. Porque faz eu pensar sobre muitas coisas que eu posso indagar ainda, não sendo um estorvo, sabe? E problemas são feitos para você solucionar, sabe? E é que nem uma frase que uma psiquiatra falou pra mim. Um abraço pra você. Puta, esqueci o nome dela, velho. Puta merda. Ah, mano, pelo amor de Deus, eu esqueci o nome dela. Acho que é Bia. Psiquiatra Bia. Eu acho que é Bia, foda-se. Depois eu lembro. É Bia, mano. Caralho. Porra, esqueci, mano. Que merda. Mas enfim, merda. Meu sotaque maravilhoso. Com minha voz de locutor. Sempre bom ressaltar que o Santos é assim. É o seguinte: caiu na vila, o peixe fuzila. Enfim, voltando pro assunto, ela falou uma frase pra mim que
até hoje eu levo como, sabe, uma coisa muito boa. E você pensar que o suicídio é, é uma solução, como que é? Uma solução definitiva para um problema temporário. Então, cara, é praticamente isso. Eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei essa frase no no anterior, no podcast anterior, mas eu acho que tem muita coisa que ainda vale ressaltar. Eu ainda não consegui trazer nenhuma pessoa, mas eu acho que eu nem vou trazer, eu vou só conversar e foda-se, porque eu acho bem melhor assim. Sei lá. O problema é que só tem minhas ideias, né? Não tem outras pessoas que eu posso tanto conversar, debater, né? Com essas tais pessoas. E. Mas o problema é que, mano, tem que ter microfone, pá, viadagem, caralho. Mas eu não vou fazer nada disso. E foda-se. Eu vou só assinar, mano. Fazer algum jeito aí. Porque eu acho que nem eu falei, não, acho que eu falo sempre isso. Eu acho um formato muito legal que, sabe, pode proporcionar muitas coisas boas para a pessoa que está produzindo. E talvez eu republique no YouTube, mas eu não sei. Tô com meio pé atrás. Tem muitas coisas no YouTube que eu fico tipo meio. Que nem imagens que eu coloco de um bebê que tava escutando, pá. E agora eu vou colocar de. Vocês vão ver, na verdade. Eu não vou dar spoiler nenhum. Mas é isso. Tenho planos, eu sempre falo isso, planos, blá blá blá. Mas vamos continuar com a discussão do medo. Que o medo é uma coisa bem interessante, cara, porque é que nem eu falei. Ela causa uma, um pensamento que eu acho que você não teria, sabe? Tipo, uma felicidade. Eu não sei se o medo. Eu acho que o medo ele vem quando nós estamos tristes ou apreensivos. Eu não sei dizer muito bem porque eu nunca parei para pensar isso, porque eu acho isso uma coisa muito boa. É claro que tem coisas que futuramente você pensa, né, em fazer, mas o problema todo é praticamente você mesmo fazer, sabe? Você ir lá e, e fazer o acontecimento. O tanto quanto ruim quanto bom, sabe? E, cara, eu vejo tantas coisas acontecendo que é claro que tem muitas pessoas que vão ficar com medo. Mas não sei. Eu não sei dizer ainda, porque eu às vezes eu sou muito inseguro com as minhas ideias, mas eu não devo ser. Eu devo ser sempre firme, sabe? Tenho que firmar minhas ideias. Atualmente, é claro que eu estou firmando minhas ideias. Antes eu tinha muitas dúvidas, antes de eu começar o podcast, que nem eu pensava, não vai dar certo o podcast. E depois eu acabei um dia, que nem eu fiz no começo. Falei, mano, quer saber? Eu vou fazer essa porra e que se foda. Temos que ir em frente, sabe? De coisas que podem acontecer. É complicado? Pra caralho. Mas, cara, é isso, né, mano? É praticamente isso.
É complicado, mas temos que lidar. Essa é a frase do. Tem tantas coisas que, por exemplo, desenho que eu agora vou falar e depois eu vou encerrar. Que acontecem que eu fiquei tipo, caralho, tô fazendo agora. Eu fiz tipo um sorrisão tipo do Smiley, tá ligado? Mas aí depois eu mudei e agora tá bem mais legal. E eu fiquei tipo, uau, que maneiro! Cara, aí é isso praticamente. Eu acho que tem muitas coisas que eu acho que ainda vou fazer. Não sei o próximo tema, talvez eu pense. Enfim, eu acho que eu vou encerrar. Uma boa noite, boa tarde, bom dia. Ou pros American, uh, good night, good evening e good morning. E é isso. Thank you, bye bye. Agora são. Eu sempre falo isso. Quando eu começo, que nem eu comecei agora, e no final depois eu termino falando o horário que eu terminei. E o dia e a semana. Enfim, agora são 9h08. Eu não lembro quando eu comecei, mas foda-se. É 4 do 10 de outubro. Outubro é o 10, tá? Camisa 10. E é uma. É um domingo. Saturday. 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 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Então, é isso, cara. Fiquem com Deus, ou não sei. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Depois eu faço outro. Então, até a próxima, galera.